Uma pequena revisão sobre despesas, né, no âmbito da contabilidade aplicada ao setor público. Conceito: é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, né? Ou seja, é a remuneração dos serviços prestados à sociedade. Aqui vai ter a divisão da despesa orçamentária com extra-orçamentária. Basicamente, a orçamentária necessita de autorização legislativa e vai constar na LOA, né? Consta na LOA. Enquanto a extra-orçamentária não consta na lei orçamentária anual, compreendendo saídas de numerário decorrente de depósitos, pagamentos registrados a pagar, antecipação de receita. E esse último termo aqui, ele vai resumir tudo isso que foi falado, que são os recursos transitórios, né? Tem outros exemplos, como calção, fiança, etc. Mas o que vai diferenciar é basicamente isso. A questão da autorização legislativa e que a orçamentária consta na LOA, ou seja, existe já uma autorização para que se execute essa despesa. Agora vamos aos tipos de classificação. Por esfera orçamentária, aqui vai se dividir em três, que vai ser a fiscal, né? Diria que é o orçamento fiscal é aquele geral, e aqui esses dois são mais específicos, da Seguridade, né? Que é o da Previdência, e investimento, que são as empresas que a administração direta ou indireta tem direito a voto, né? Ó, tem maioria do capital social com direito a voto. Classificação institucional. Institucional, a gente sempre vai pegar esse gancho aqui, ó. Lembrar de instituição. E lembrar de instituição, ela vai se dividir em duas, em unidade e órgão orçamentário, né? Que é tipo, aqui vai ser a unidade e aqui os órgãos, né? Não vou nem ler aqui, vou só me ater ao exemplo que já vai ficar mais fácil. Aqui, Ministério da Defesa, unidade orçamentária. E aqui, ó, Exército, Fundação Osório, Fundo do Exército, órgãos. Então, bem tranquilo isso aqui. Por classificação funcional, ó, lembrar de função. Lembrando de função, a gente vai dividir em duas. Função e subfunção. E como é que vai funcionar isso aqui? É bem parecido com a anterior, com a institucional. A diferença é que aqui é por área, né? Inclusive, essa pergunta aqui ajuda. Em que área da despesa a ação governamental será realizada? Eu não coloquei na pergunta lá de cima, mas, enfim. Aqui um exemplo. Educação é a função. E subfunção seria nível médio, nível fundamental. Então vai ser sempre do maior para o menor, né? Aqui vai se dividir em dois também. Né, ó. Funcional, função, subfunção. Função é a área, a maior, e a subfunção é a menor. Ok, ela é interessante para questões de base de estatística, etc. Por estrutura programática, programática vai lembrar de, ó, programa. Como é que vai funcionar essa classificação? O governo, primeiro eu vou ler aqui esses dois tipos de programa. Finalístico de gestão. Finalístico, ações suficientes para enfrentar os problemas da sociedade. E de gestão, ações destinadas ao apoio, gestão e manutenção da atuação governamental. Certo, como é que vai funcionar isso aqui? O governo ele vai olhar para a sociedade e identificar os problemas nela existentes. Beleza, ele observou os problemas, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar programas para combater esses problemas. Só que não adianta só criar os programas. Então, ele vai efetuar ações. O que são essas ações? São os programas colocados em prática. Para o quê? Para resolver os problemas da sociedade. E as ações vão se dividir em três.
que são atividade, projeto e operações especiais. Certo? Então, ó, atividade, projeto, operações especiais. Pronto, agora vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. No caso, já foi explicado que são os problemas, os programas, né? Inclusive tem esses dois tipos, e as ações, que se dividem em três. Atividade. Aqui vão ser só um joguinho de palavra-chave. É o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente. Né? Exemplo, a administração da unidade. Projeto, palavra-chave. É uma programação limitada no tempo e suas ações buscam expandir a produção para novas atividades ou implementar ações inéditas por um prazo determinado. Então, como é que funciona isso aqui? Exemplo, construção de um prédio. Certo, como é que a gente vai... Vamos lá, vamos dizer que a administração pública identificou que um determinado bairro estava sem posto de saúde. Então, ela criou um projeto, ela criou um programa de criação de postos de saúde. E dentro desse programa tem os projetos e as atividades, né? E especificamente nesse bairro de que eu estou falando, existe dentro desse programa um projeto para a criação de um posto de saúde. E por meio do projeto vai ser construído o prédio do posto de saúde. Vamos dizer que foi estimado o tempo de um ano e foi entregue. Dentro de um ano ele entregou esse projeto. Pronto, acabou o projeto. Foi uma ação limitada, né? Foi uma ação inédita, porque não tinha esse posto ali. Poderia ser uma expansão também, né? Mas é uma ação inédita, limitada. Chegou ali, fez, acabou. Pronto, feito. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para funcionar, né? E para colocar ele para funcionar, aqui é um exemplo, a administração da unidade, que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser contínua e permanente, ela tem que ser constante, para que o posto funcione e que para o problema da sociedade seja resolvido. Então é mais ou menos assim que funciona. Já as operações especiais é algo mais residual, né? Não resulta em nenhum produto, nem serviço, nem aperfeiçoamento, ou seja, nem atividade, nem projeto. Mas pode contribuir indiretamente por transferência de valores, né, a outros entes, etc. Constam apenas no orçamento, não integram um plano plurianual. Aqui ele dá um exemplo, né? Pagamento de pensão e aposentadoria. Subtítulo é o localizador de gasto, né? Que permite maior controle governamental social. Palavra-chave aqui do subtítulo, né? Localizador de gastos, vai ser a questão do controle, evidenciando a localização, os custos e os impactos da ação governamental. Ou seja, com essas atividades, com esses projetos, quanto foi gasto? Qual foi o impacto que essa ação teve? Então é basicamente isso. Aqui, ó, subtítulo, localizador de gasto, a gente vai remeter a controle, né? Aqui, tal. O subtítulo representa o menor nível de categoria da programação e será detalhado por esfera orçamentária, que é a primeira que foi vista lá, né? Fiscal, seguridade, investimento, grupo de natureza, modalidade de aplicação, etc, etc. Eu não vi cair não, tem uma questão disso aqui ainda. Componente da metafísica é a questão propriamente física mesmo. É a quantidade de produto a ser ofertada por ação, ó. Produto por ação. Exemplo, no caso de vacinação de crianças. A meta será regionalizada pela quantidade. Exemplo, campanha nacional. Porém, quantas vacinas foram para Arapiraca? Isso é o componente da metafísica. Classificação segundo a natureza. Ela vai se dividir aqui em praticamente 8 categorias. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Essa classificação pode proporcionar informes acerca da contribuição do governo à renda nacional.
se está aumentando ou diminuindo. Pode também pode indicar também a parcela relativa da formação do capital da nação, propiciada através do setor governamental. Deixa eu ver o que é que tem de importante aqui. Ela vai ter a ver com PIB, com inflação, com deflação. Tem a ver com impacto governamental no país por meio das ações públicas, né? Na Lua, a discriminação da despesa quanto à sua natureza facial, no mínimo por categoria econômica, categoria de natureza econômica, despesa e modalidade de aplicação. Que, ou seja, ela vai ser obrigatória até aqui, ó. Até aqui, ó. No âmbito da União, né? Vamos lá, vamos estudar cada um desses itens aqui. Primeiro, categoria econômica. Pode ser corrente ou de capital, né? A despesa. Despesas correntes. Não contribui diretamente para a formação de um bem de capital. Geralmente aqui vai ser o fato, fato diminutivo, né? Que geralmente vai diminuir o PL. Já a despesa de capital vão ser geralmente fatos permutativos. Aqui vai ser a despesa em geral, vai ser, por exemplo, um serviço prestado. Já a despesa de capital, vamos observar os exemplos. Incorporação de um ativo imobilizado, intangível, de investimento, e aqui são sempre fatos permutativos, né? Natureza de despesa, que é o agregador do elemento de despesa, dividido-se em, aqui acho que vão se dividir em 6, né? Aí, do 1 até o 3 vão ser despesas correntes, 1 ao 3, e de capital, do 4 ao 6. Deixa eu ver se aqui embaixo. Pronto, aqui vai ter o resumo, né? Aqui, ó. A primeira divisão, né? Despesas correntes ou despesa de capital. Do 1 ao 3 vai ser a despesa corrente, do 4 ao 6 vai ser de capital. Depois vem a modalidade, depois o elemento. Enfim, o que é que vai ser despesa corrente? As despesas pessoais, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, ó, outras correntes. Já a despesa de capital, os investimentos, geralmente são fatos permutativos, inversões financeiras e amortização da dívida, né? Aqui tem uma coisa interessante, o governo tem uma dívida, por exemplo. Beleza, os juros da dívida, vai ser uma despesa corrente. Corrente, ó. Agora, a amortização dessa dívida vai ser uma despesa de capital. Isso aqui é pegadinha corriqueira. Vamos ver um por um aqui, rapidinho. Pessoal em cargos sociais. Despesas orçamentárias, com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativo a mandatos, civil, emprego civil, militar, quaisquer espécies remuneratórias, como vencimento de vantagem, fixa, variável, subsídio, etc. Inclusive adicionais, gratificações. Então aqui é a manutenção da máquina pública por meio do pagamento de pessoal mesmo. Juros e encargo da dívida. Despesas orçamentárias com pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito interna e externa contratada, bem como da dívida pública mobiliária. É classificada nas despesas correntes, né? Justamente, sempre batendo nessa tecla, porque a amortização da dívida já é uma despesa de capital. E outras correntes, como material de consumo, pagamento de diária,
contribuição, subvenção. Isso aqui eu já vi que é em questão. Acho que tem até observação lá embaixo. Subvenção é uma despesa corrente. Auxílio alimentação, auxílio transporte. E tudo que for mais corrente. Agora, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Essas três são de capital, né? Vamos ver o que são esses investimentos. Software, isso aqui é um intangível, né? Planejamento e execução de obras para formar imobilizado, inclusive com a aquisição de imóveis, considerada necessária a realização dessas últimas. Instalações, equipamentos, material permanente, aumenta o PIB. Inversões financeiras são despesas orçamentárias com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Bem parecido, né, com o investimento. A diferença é que aqui vai ter sempre já em utilização, já constituída. Aqui, aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie já constituída, quando a operação não importe aumento do capital e com constituição. Só um segundo. Vamos lá aqui. Inversões financeiras. Despesas orçamentárias, aquisição de imóveis ou bens de capital. Aquisição de imóveis, bens de capital. Já utilização ou títulos já constituídos, etc. Amortização da dívida. Despesas orçamentárias com o pagamento ou refinanciamento do principal e da atualização monetária. Ou seja, a observação é classificada nas despesas de capital. Agora, juros da dívida, despesa corrente, não de capital, né? E cuidado aqui, a atualização monetária, né? Ou cambial. Aqui é de capital. Agora falou em juros, é corrente. Então pronto. Do 1 ao 3, corrente. De 4 ao 6, capital. 3. Modalidade da aplicação. Indicam se vão ser mediante transferência, né, de um ente para o outro, inclusive com descentralização orçamentária, ou diretamente para entidades sem fins lucrativos, né? Então, é só como é que vai ser feito. Isso vai ser diretamente ou mediante transferência, indiretamente. Inclusive, ou diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, por outro órgão. Enfim, como é que vai ser feita essa transferência? 4. Elemento da despesa. Busca identificar os objetos do gasto, né? Sendo a mais analítica, né? O que é que você vai comprar? Qual serviço você vai prestar? E o subelemento é um detalhamento do elemento, né? Esse é só um detalhe maior. Inclusive, o subelemento, a partir do subelemento já é facultativo. Então, como é que seria? Vamos lá. Primeiro, uma despesa de capital. Sei lá, vamos lá. Despesa de capital. Compra de um imobilizado. Pagamento mediante transferência. E aqui o quarto seria de forma direta ou de forma indireta, por meio de uma transferência. E o quinto, um detalhamento maior desse prédio. Então, essa é a classificação segundo a natureza, né? Que inclusive é obrigatória no âmbito da União. Aqui algumas classificações doutrinárias, né? Essas aqui já são por lei, essas são doutrinárias. Quanto à natureza, ter cuidado que a outra é por natureza, que a gente acabou de ver. Essa é quanto à natureza ou à forma de ingresso, que vai ser extra-orçamentária ou extra-orçamentária. Qual é a diferença? Quanto à forma de ingresso, despesa orçamentária, depende da autorização, extra, não depende. Essa aqui foi vista lá em cima. Deixa eu conferir aqui. Exatamente, eu já fui visto aqui em cima. Tá só repetindo, né? Quanto ao impacto na situação líquida, aí vai ter efetiva e não efetiva. Basicamente, aqui,
reduz o PL. Não efetiva? Não reduz o PL. Fato contábil permutativo. Não reduz a situação líquida. E aqui reduz. Fato contábil modificativo diminutivo. Normalmente é a despesa corrente, né? Quanto à regularidade ordinária, se repete anualmente. Extraordinária, caráter esporádico ou excepcional. Aqui, acho que vai ter um exemplo aqui, ó. Despesas geradas por comoção interna, fenômenos da natureza, entre outros. Aqui um pequeno resumo. Então, ó, por esfera, em qual orçamento? Que é aquele fiscal, o da Previdência, né? Por Seguridade Social e o de investimento. Classificação institucional, lembrar de instituição, que é órgão de unidade, ó. Quem é o responsável por fazer? Qual órgão é responsável? Funcional, lembrar de função, ó, função. Isso, função em que área? Né? Programática, por programa, qual o tema da política pública, que é vem, né, do problema. Qual o problema essa política pública quer resolver? Quais vão ser os programas utilizados para isso, as atividades, as ações, etc. Estrutura, já foi estrutura programática. Informações principais do programa, aqui é o desdobramento entre programa e ação. Metafísica é quanto se pretende integrar, que é aquele exemplo que eu dei, acho que das vacinas, né? Natureza, aqui é muito específico. Vou passar. Aqui é um exemplo de estrutura completa, a numeração é toda essa aqui, ó. Aqui, ó, ele coloca classificação institucional, funcional, programado, etc. Estágios da despesa. Agora vamos para o que realmente é cobrado. Estágios da despesa, a gente vai ter 2 gêneros e algumas espécies de cada gênero. É o planejamento e a execução. O planejamento tem 4 fases e a execução tem 4. Né? Pode ser considerado 3, mas vamos considerar as 4. Planejamento. Fixação, descentralização, programação e licitação e contratação. O que é a fixação? A fixação refere-se ao limite de gastos. Né? Onde é que está esse limite de gastos? Na LOA. Incluído nas leis orçamentárias, com base nas receitas. Se quiser gastar mais, deve fazer uso de crédito adicional. Ou seja, aqui ele vai considerar o quê? As receitas previstas na LOA. Descentralizações. O que é a descentralização de crédito orçamentário? É a distribuição interna. Por exemplo, o Ministério da Saúde vai distribuir para os seus órgãos as verbas, as receitas, para que se faça a despesa. Né? Então, é a mera distribuição entre os órgãos. Programação. O que é a programação? É a compatibilidade entre... Aqui, ó, na fixação, a gente observou as receitas previstas na LOA. Aqui, agora, a gente vai observar as receitas que foram realmente efetivadas, que foram efetivamente recebidas, concretizadas. Certo, eu previ aqui na LOA, mas realmente eu recebi essa receita? Então, eu vou observar se efetivamente eu recebi, ó, compatibilização com o fluxo do pagamento com o fluxo de recebimento, ou seja, o quanto eu vou gastar e o quanto eu estou recebendo para realizar a projeção de despesa, né? Visando o ajuste da despesa, etc. Basicamente é isso. Se houver frustração da receita, eu vou limitar, né? Com o objetivo de atingir os resultados previstos na LOA. E feito isso, aí eu vou licitar e contratar. Licitei, contratei, aí eu vou para a etapa eu vou para a execução, que vai se dividir em 4 etapas. São elas o empenho,
liquidação e o pagamento. O que é um empenho? É criar para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento e condição. Ou seja, é a reserva do valor para pagar aquele fim específico, aquela dívida que eu contraí, aquele contrato que eu assinei aqui depois da licitação. Constitui uma garantia ao credor. Né? É feita sempre a nota de empenho. Não é necessário tal nota para pagamento de servidores, né? Para não ser feita uma nota por cada servidor. Ou seja, o empenho nunca é dispensado. O empenho. O que pode ser dispensado é a nota de empenho, no caso do pagamento de servidores, para evitar que muitas notas, né, sejam emitidas todo mês. No momento do empenho da despesa, deve ocorrer a baixa do crédito disponível de acordo com a destinação. Aqui algumas possíveis situações. Valor empenhado insuficiente, faz o reforço orçamentário. Valor empenhado excedente, anula o empenho parcialmente. Valor empenhado emitido incorretamente. Se emitir incorretamente, anula totalmente. Objeto do contrato não cumprido, também anula totalmente. O empenho pode ser classificado em 3: ordinário, estimativo e global. Qual vai ser a diferença aqui entre eles? O estimativo é o valor fixo que está já constando no contrato, né? Previamente determinado, acordado entre as partes, etc. É o mais fácil. O estimativo é uma despesa mensal, vou dizer assim, só que ela não pode ser pré-determinada. Ó. Exemplo, água e energia. Não tem exatamente como saber, você tem como estimar o gasto mensal de energia e de água, mas não prevê exatamente. Então, faz-se uma nota de empenho, combustível também, ó, lubrificante, uma nota de empenho estimativa, né? E a global são despesas contratuais sujeitas a parcelamento. Exemplo, aluguel. Então, ó, fixo, estimativo e aqui parcelado. Vamos para outra etapa. Em liquidação, busca o registro contábil do patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador. Liquidação consiste na verificação do direito adquirido tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, o serviço ou bem foi entregue, se foi, considera-se liquidado. E por fim o pagamento, que é a entrega do numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordens, etc. Regimes contábeis. Isso aqui cai muito em prova. Principalmente aqui, ó. Despesa orçamentária. Pertence ao exercício financeiro. As receitas nele arrecadadas não são recebidas, são arrecadadas, e as despesas empenhadas. Então, ó, receita arrecadada, despesa empenhada. Já no caso da variação patrimonial diminutiva, é o regime de competência, né, que é utilizado. Determina que os efeitos das transações e os eventos sejam reconhecidos independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, quando se falar em orçamento, despesa empenhada, receita arrecadada. Quando se falar em variação patrimonial diminutiva, vai ser de acordo com o regime de competência. Aqui, ó. Despesa orçamentária, empenho, e a variação patrimonial diminutiva de acordo com o regime de competência. Aqui não é interessante. Agora uma parte também muito importante que cai bastante. Restos a pagar e despesa de exercícios anteriores. Só um segundo. O que são os restos a pagar? Bom, são as despesas empenhadas, ou seja, os produtos ou serviços foram entregues, né?
mas não foram pagas. Ou seja, aqui faltou só fazer o pagamento, distinguindo-se as processadas das não processadas. Aliás, me enganei aqui, ó. Não são, não tem a ver com. Esse vai se dividir aqui embaixo. Elas foram empenhadas, né? Empenhadas. Aí vai dividir a improcessada e não processada. Na processada, aqui sim, produtos entregues, né? E o que é que vai comprovar que o produto foi entregue? Porque, ó, elas foram empenhadas e liquidadas. Só não foram pagas. Já aqui na não processadas, empenhadas e não liquidadas. A diferença é essa. Então, para diferenciar processado e não processada, produto não entregue. Por quê? Quando é que acontece essa questão do produto ser entregue? Na liquidação, né? Por meio dos documentos comprobatórios. Detalhe aqui, que na processada não pode ser mais cancelada, né? Então, despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas e não processadas. Pode ser processada e não processada, e a diferença vai estar justamente na liquidação, sendo que ambas não foram pagas, né? Independente de ser processada ou não processada. O que são as despesas dos exercícios anteriores? Despesas que não se tenham processado na época própria são aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubstituível ou anulado, ou seja, o empenho foi feito, porém foi cancelado. Empenho cancelado. Mas que dentro de prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. Mas credor cumpriu com a obrigação. Pode ser, ó. Tem esses 4 tipos aqui. Restos a pagar com prescrição interrompida corresponde à despesa com inscrição com restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor, né? Que é justamente esse caso aqui. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício são obrigações de lei que o direito do credor somente foi reconhecido após o encerramento do exercício, quando o valor inscrito em resto a pagar for menor que o valor real a ser pago. A diferença deve ser empenhada como despesa do exercício anterior, ou seja, ele empenhou 1.000, só que, na verdade, era para ser empenhado 1.200. Então, 1.000 vai ser esse que já está aqui empenhado. E 200 vai ser despesa do exercício anterior. Tem aqui uma imagem, esse assunto, como ele cai bastante, ele tem as diferenças aqui entre o resto a pagar e despesas anteriores. Vamos começar por resto a pagar. Primeiramente aqui, uma diferença bem marcante entre as duas. O resto a pagar é uma despesa extra orçamentária. Já aqui, ó, é uma despesa orçamentária. Por que um extra ou outra orçamentária? No caso do resto a pagar, o bem ou serviço já foi empenhado, essa despesa já foi empenhada. E como ela é empenhada, o dinheiro já foi separado para ela. Só que ela vai ser paga no exercício posterior, mas não vai mexer com o orçamento desse exercício posterior. Por quê? Porque já está atrelado a uma receita, certo? Então, por isso ela vai ser extra orçamentária. Já no caso da DEA,
né, a despesa do exercício anterior, vai ser um exercício, vai mexer com as receitas orçamentárias do exercício posterior, no caso, né? Então, primeira diferença. Despesa empenhada não paga até dia 30 do 12, constitui o quê? Uma dívida flutuante, é um regime de competência. Aqui está falando sobre o resto a pagar, certo? Não precisa de autorização, porque já foi autorizado no exercício anterior, né? Os empenhos que só vêm a conta de crédito com vigência preliminar, que não tenham sido liquidados, só serão computados com o resto a pagar no último ano de vigência do crédito. O registro far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se das despesas processadas das não processadas, né? Que justamente é aqui a diferença. Processada, liquidada. E aqui, ó, não liquidada. Sendo que todas foram empenhadas. Repetindo aqui, né, o que eu falei, ó. Se é uma despesa orçamentária, o pagamento vai ser com receita, extra orçamentária também vai ser com receita extra orçamentária. É vedado ao titulado poder nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, 8 meses, contra a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha passado a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade. Logo, se houver disponibilidade, pode contrair a dívida, que é justamente o caso do resto a pagar, né? Já foi empenhado o valor, já foi separada a receita para isso. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos de despesa compromissados até o final do exercício. Aqui ele vai explicar melhor em relação a liquidada e não liquidada. Liquidada, já houve a entrega do bem ou serviço, né? Ou seja, já foi processado. Processado é a... eu estou repetindo aqui, já foi liquidado. Inscrição automática pelo CIAF, não pode ser cancelado. Ó. Quando é que pode ser cancelado? Se prescrever. Quando é que prescreve? 5 anos. Não liquidados, não houve entrega do material ou serviço. Prescrição, 18 meses a 1 ano e meio, do segurança... Aqui é muito específico, não cai não. Despesa empenhada, mas não liquidada e não paga, né? Claro, se não for liquidada, terá seu empenho cancelado ao final do exercício financeiro, não automaticamente. Exceto se... Aqui é muito específico, não vou entrar nesses detalhes não. Aqui é o que eu falei, não. Se o valor real da despesa for maior que o inscrito, a diferença é empenhada com a dotação anual, ou seja, a DEA, né? Se for maior, vem aqui para baixo, para a DEA. Foi aquele exemplo do 1.200 que eu dei. E se for menor, a diferença vai ser cancelada. É só pegar o excedente e cancelar. Que vai se transformar em quê? Em receita orçamentária do exercício seguinte. Cancelamento. Consiste na baixa da obrigação constituída dos exercícios anteriores, portanto, trata-se de restabelecimento de saldo comprometida ou já de receita arrecadada. O cancelamento vai ser uma receita orçamentária. Receita orçamentária. No caso de cancelamento. O cancelamento de serviço cujo empenho foi inscrito na unidade de gestor resta pagado não processa a cancelada variação ativa, dependendo da execução orçamentária. Resto a pagar não pode utilizar de reserva de contingência. Agora vamos falar sobre as despesas dos exercícios anteriores. O que são elas? Despesas de exercícios encerrados, ou seja, houve dotação com saldo suficiente para atendê-los. Despesa reconhecida no exercício atual do direito do credor com o exercício passado. Deve estar vigente o direito do credor ainda, né? Despesa que decorre de resto a pagar com prescrição interrompida. Ou seja, foi inscrito, mas por algum motivo foi cancelado. Se não tivesse sido cancelado, ia para o resto a pagar. Cabe à autoridade competente o reconhecimento para o empenho da despesa. Seu pagamento deve, sempre possível, ser realizado em ordem cronológica. O ordenador de despesa é o responsável pelo reconhecimento da obrigação de pagamento
de despesas anteriores, que deverá preceder a emissão de empenho. Ou seja, aqui ainda necessita ser empenhado, né? E é uma despesa orçamentária. Então essas são as diferenças básicas aqui entre as duas. E outra que cai bastante também é o suprimento de fundos, que é, contextualizando, é o dinheiro entregue a um funcionário público antecipado, para que ele depois preste contas. Vamos ver só as regras aqui. É um regime que adianta valores a servidor público para a futura prestação de contas. O empenho foi feito em nome do servidor, ou seja, foi feito todas as fases normais, certo? Só que o empenho não foi em nome do que se vai gastar, foi feito em nome do próprio servidor. O adiantamento da quantia a ele e inexistência da obrigatoriedade de licitação. Ou seja, se o valor for gasto em uma situação em que seria obrigatório a utilização da licitação, não pode ser utilizado do suprimento de fundos. Finalidade: efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não possa se subordinar ao processo normal de aplicação. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso é necessário percorrer os três estágios, né? Empenho, liquidação e pagamento, sendo que tudo isso aqui é feito em nome do servidor, que vai ficar responsável. Está em nome do responsável. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois no momento da concessão não ocorre redução do patrimônio líquido. Só depois da prestação de conta, né? Somente pode ser considerado servidor público ocupante de cargo e comissão em efetivo exercício. Lembrar do ou aqui, né? Ou um outro, servidor público ou um cargo e comissão. Do órgão que preenche as seguintes condições: despesas eventuais, caráter sigiloso, pequeno vulto. Não se considerar suprimento de fundos. Pessoa responsável por 2 suprimentos, servidor encarregado de guardar ou utilizar o material adquirido, ou seja, se ele é o responsável, não pode. Tem uma exceçãozinha aqui, que é se não houver em outro cargo, algo desse tipo. Vou confirmar depois. Mas a base é essa. Servidor que esgotado o prazo não tenha prestado contas, servidor declarado em alcance. Ou seja, se ele está em alcance, não pode empenhar valores a ele. O prazo máximo para a aplicação do suprimento de fundos é de 90 dias do ato de concessão e não vai ultrapassar o término do exercício financeiro. Algumas observações. As despesas inscritas em resto da pagação orçamentárias no momento do empenho e extra-orçamentárias no momento do pagamento. Por quê? Porque aqui vai ser, por exemplo, em X1 e aqui em X2. É mais uma curiosidade, né, do que as despesas liquidadas não podem ser canceladas. Reiterando, porque isso aqui é objeto de questão. Restituição de suprimento de fundos. A restituição, né? Se for no mesmo exercício, anula a despesa. Se for em outro exercício, é uma receita orçamentária. Ou seja, eu dei 1.000, só que não foi gasto. Se for no mesmo exercício, simplesmente anula a despesa. Agora, se for no exercício seguinte, vai funcionar como uma receita orçamentária. O registro da obrigação patrimonial ocorre no momento do fato gerador, independente do momento da execução orçamentária. No enfoque orçamentário, pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas e as despesas nele empenhadas, arrecadadas e empenhadas. Porque a receita também vai ter os estágios dela, né? Vai ter a arrecadação, vai ter o recebimento, vai ter o lançamento. Mas, arrecadadas empenhadas. Receitas, despesas. Logo, são nessa fase que há o reconhecimento contábil. Pronto, a parte básica de despesas é essa. Só que dá para se aprofundar muito mais.